aula a gente vai falar sobre Airborne Precautions, que são as precauções por aerossol. A gente vai usar essa precaução para doenças que são transmitidas por micróbios que podem sobreviver no ar e se espalhar além de 1 metro de distância do cliente. O que acontece é que essas partículas de aerossol elas são muito pequenas, então elas ficam suspensas no ar e podem alcançar, por conta disso, uma distância muito maior do que as gotículas, por exemplo, que a gente vai ver depois, que são mais pesadas. Então, elas, por serem pequenas e leves, elas ficam suspensas no ar, tá? Então, por conta dessa suspensão e dessa partícula pequena de aerossol, a gente vai precisar ter alguns cuidados que são diferentes da Standard Precautions e da Droplet Precautions, por exemplo. E aí, agora, com esse entendimento, quais são os equipamentos de proteção individual que a gente vai precisar usar? O primeiro deles é a máscara N95. Ela é uma máscara que tem um filtro reservatório que consegue fazer a filtragem dessas partículas, mesmo elas sendo pequenas. Coisa que a máscara cirúrgica, que é a Surgical Mask, não faz. Essas partículas conseguem passar por meio da fibra da máscara e aí acaba contaminando o profissional. Por isso que essa daqui precisa usar a máscara N95 por conta desse filtro. Uma outra característica dessa precaução é que a gente vai usar um Private Negative Pressure Room with Door Closed. A gente vai usar um quarto negativo, com pressão negativa, e a porta vai precisar ficar sempre fechada. Esse quarto aqui, com Negative Pressure, que é pressão negativa, ele tem um filtro chamado filtro EPA. Então, ele faz com que todo o ar contaminado que esteja dentro desse quarto saia através desse filtro. Então, quando a gente abre essa porta, em vez do ar contaminado sair, o que aconteceria com qualquer outro quarto normal, com esse filtro aqui, com esse quarto de pressão negativa, isso não ocorre, porque todo esse ar é puxado para dentro do filtro. Então, por isso que o nome é pressão negativa, porque esse ar é puxado para dentro e acaba não saindo. De toda maneira, para que esse filtro EPA consiga funcionar adequadamente, a porta precisa ficar fechada. Então, nessa precaução, é característica o uso da máscara N95, o quarto de pressão negativa e a porta sempre fechada. Um cuidado que a gente vai precisar ter com esse paciente é que, se ele for transportado ou se ele for deambular no corredor do lado de fora desse quarto, ele vai precisar, usar uma máscara cirúrgica. Então, só para não confundir, os profissionais vão manter o uso da N95 sempre, mas o paciente vai usar a máscara cirúrgica. Agora, em relação a gone, face shield, goggles, a gente só vai usar somente se tiver contato com algum fluido corporal, secreções, excreções, paciente diarreico, sangue ou contatos em gerais que não são esses contatos mais casuais, tá? E aí, a gente tem um acróstico que a gente traz para poder ajudar vocês na memorização dessas doenças que precisam de Airborne Precautions. E aí a gente deu o nome, adaptou esse nome, na verdade, para MTV-CESP, sendo o M de measles. E aí vamos começar agora a praticar essas traduções, porque a gente não pode confundir isso na prova. O measles significa sarampo, porém, ele também pode ser chamado de rubiola. E em português vai estar, é como se tivesse escrito rubéola, tá? E se fala rubiola. A gente não pode confundir, porque essa measles, que é rubiola, continua sendo a measles. Não é a rubéola que a gente conhece. Então, quando vocês verem essa escrita rubiola, vocês saibam que é a mesma coisa do que measles, logo é a mesma coisa do que sarampo, tá? Isso é uma coisa que até os americanos podem confundir, porque são nomes parecidos. Rubiola e a rubella, que a gente vai ver lá em Droplet, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir. Leu measles, a gente já associa a sarampo, que é rubiola, tá? O T é de tuberculose e o V do MTV é de varicela. Lembrando que aqui a varicela, vocês podem puxar um colchete, porque ela está relacionada ao chickenpox e também está relacionada à varicela zoster, tá? Então, pode ser ambas as derivações da varicela. O que é importante a gente saber? Que no Airborne Precaution is no longer needed when all lesions have crusted over. Então, pode ser que não seja necessário a precaução por Airborne Precautions se as crostas já tiverem sido formadas. Então, talvez não seja mais necessário o uso do Airborne Precautions. Por isso que é muito importante analisar a questão para que na hora a gente não confunda. E aí, no MTV-CESP, a gente vai ter o C de Covid, o E de ebola, lembrando que ebola é uma doença endêmica da região África Ocidental e ela é caracterizada por inflamação, que é chamada de injeção conjuntival, erupção cutânea, vômito, sangue nas fezes. E às vezes pode não estar escrito como ebola, mas como EVD, Ebola Virus Disease, tá? O S é de smallpox. Smallpox é a varíola, é a nossa varíola. O que está em parênteses é o nome que a gente conhece da doença.
E o P é o Pneumonic Plague, que são as pragas, tá? Em alguns lugares, vocês ainda vão ver a síndrome respiratória aguda grave, que pode estar com a abreviação de SARS, S-A-R-S. Alguns lugares já começam a apresentar essa doença, associando ela ao Airborne Precautions. E aí existem alguns adendos em relação a essa síndrome respiratória aguda grave. A gente precisa saber que, se o paciente que tem essa síndrome respiratória aguda, ele tiver ali em algum momento, em algum procedimento em que vai causar algum tipo de risco de contato para o profissional ali com os fluidos corporais do paciente ou alguma secreção do paciente, pode ser que seja necessário instalar também de forma associada a contact precautions, justamente porque o profissional, se entrar em contato com essa secreção e vier porventura a depois a colocar a mão no rosto, no nariz, na mucosa ocular ou na mucosa oral, ele pode ser contaminado pela síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, essa é uma doença específica que pode estar associado o airborne com o contact precautions. Um outro adendo relacionado a essa doença é que em alguns casos onde a gente precisar definir aonde a gente vai colocar esse paciente de síndrome respiratória aguda, se todos os quartos do hospital com pressão negativa estiverem ocupados e não tiver onde colocar esse paciente, a gente vai instalar droplet precautions. Não significa que a precaução não é mais aerossol, continua sendo aerossol, airborne precautions. É só um plano de contingência visualizado na literatura para esta doença especificamente, que se não tiver quarto disponível, colocar e instalar as precauções de droplet precautions, até que exista ali alguma vaga para um quarto de pressão negativa. E assim que tiver uma vaga, nesse quarto de pressão negativa, esse paciente precisa ser rapidamente transferido para este quarto. Então, gravem essas informações em relação a quais são os EPIs importantes. A chave aqui do Airborne Precautions é a gente saber que é N95, quarto de pressão negativa e porta sempre fechada. E vamos utilizar adendos, acréscimos de equipamentos, se formos entrar em contato com gotículas e fluidos, tá? E o acróstico que a gente utiliza para ajudar na memorização é o MTV-CESP. Measles, tuberculose, varicela, Covid, ebola, smallpox, pneumonic plague. E uma informação importante, se na questão mostrar que esse paciente com airborne precautions estiver com um ventilador portátil, aquele que ventila mesmo para refrescar o ambiente, a gente vai precisar remover. A enfermeira precisa remover, porque esse ventilador ele pode acabar dissipando essas partículas, as pequenas partículas de aerossol e acabar disseminando ainda mais esses patógenos. Então a enfermeira ela precisa remover. E se o paciente estiver com febre, aí a gente vai utilizar, além de medicamentos, outras medidas não farmacológicas como compressas frias. Mas o ventilador portátil vai precisar ser removido, tá bom?